aí, meu povo, vamos descobrir a história? Vamos comentando aí, vamos curtir, vamos ativar o sininho de notificação e se inscrever no canal, que vem coisa boa aí pra gente. Bom, o tema da nossa aula de hoje vai ser a Semana de Arte Moderna Brasileira, que aconteceu no início da República, lá na década de 1920, mais precisamente em 11 de fevereiro a 18 de fevereiro de 1922. Bom, pra gente iniciar falando da Semana de Arte Moderna, a gente citar duas personalidades, Oswald de Andrade e Anita Malfatti. Bom, Oswald, em uma de suas viagens para a Europa, justamente naquele contexto europeu pós-Primeira Guerra Mundial, em que estava sendo rompido o paradigma da Belle Époque e os artistas europeus estavam buscando inovações, Oswald teve contato com vanguardas europeias. Quais seriam essas vanguardas? O movimento futurista, o surrealismo, o expressionismo e o cubismo. Então, todos esses elementos inovadores que ele teve contato, que ele bebeu na Europa, ele trouxe para o Brasil, ele veio carregado de ideias inovadoras. E não foram muito bem recebidas pelo círculo, né, de artistas brasileiros. Monteiro Lobato fez uma crítica ferrenha a esse movimento, e mais precisamente a uma exposição que Anita Malfatti, que também teve contato com essas vanguardas europeias, fez em 1917, de pinturas, de quadros e pinturas. Então, Monteiro Lobato, vendo isso, ele fez uma crítica ferrenha. Monteiro Lobato ele era um artista de grande importância e, de certo modo, um pouco conservador. Então, esse choque cultural foi muito ferrenho. As correntes artísticas iniciaram um confronto que só veio, digamos, apaziguar lá para depois da década de 40. Quando as ideias da Semana de Arte Moderna vão ser mais bem digeridas. Bem, mas os artistas rebeldes, revolucionários, digamos assim, que participaram da Semana de Arte Moderna, eles pensaram na data de 1922 para realizar esse evento, porque faria 100 anos da independência do Brasil. E esse termo independência seria utilizado para mostrar que esses artistas estavam buscando a independência da arte brasileira dos paradigmas parnasianos do romantismo e do simbolismo e do arcadismo do século XIX. Então, a própria data foi um instrumento utilizado pelos rebeldes para esse desligamento com as ideias passadas e esse redimensionamento de inovações artísticas. Bom, esses artistas, eles procuraram financiamento com alguns cafeicultores para a realização da Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Nessa Semana de Arte Moderna foi observado que muitos dos artistas que participaram, eles buscavam um resgate das raízes culturais brasileiras. Eles buscavam um ufanismo crítico, a partir do momento que eles valorizavam cenas de cotidiano que não eram postas na mesa, com esses movimentos conservadores antigos do século XIX, e eles procuraram também redimensionar, inovar, criar uma nova linguagem, tanto para a poesia, para a literatura, como para a pintura. Ou seja, a estética artística brasileira, ela teria que passar por uma transformação, e de certa forma abrupta, porque o parnasianismo, ele conserva, ele, digamos, prega a perfeição da estética, a milimetria, as regras. E esses artistas, eles vão buscar a liberdade das palavras, os espaços em branco, um desenho nas poesias, uma forma diferente de se ler a arte. E isso, visto pela imprensa, vai ser repugnante, essas ideias vão ser repugnantes, então elas vão ser rejeitadas. A Semana de Arte Moderna vai ser boicotada pela imprensa e por isso é difícil encontrar fatos relacionados à Semana de Arte Moderna, já que houve esse combate da imprensa, esse boicote da imprensa. Bom, mas pouco a pouco essas ideias foram digeridas, foram assimiladas paulatinamente pela sociedade brasileira. E na medida em que ia sendo assimilado, grupos artísticos foram nascendo, como o Movimento Pau-Brasil ou o Movimento Antropofágico, que pregavam todos aqueles elementos que eu citei, que a Semana de Arte Moderna procurou
propagar para a sociedade brasileira. Grandes artistas que despontaram nessa Semana de Arte Moderna. 2 deles eu já citei, que foi Anitta Malfatti e Oswaldo de Andrade. Outros foram Mário de Andrade, Graça Aranha, Di Cavalcante, Manoel Bandeira. Então, a Semana de Arte Moderna, ela foi, historicamente, literariamente, um momento, um episódio da nossa história muito importante, porque ele vai ser o primeiro rompimento com as ideias conservadoras do século XIX. O século XX estava começando a se desenhar, um século de inovações, um século de surpresas, e a sociedade brasileira estava vivenciando isso de maneira eufórica. Estava tudo sendo vivido de maneira intensa, e isso foi essencial para a gente ter uma cultura tão diversa como a gente encontra nos dias de hoje. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Então, pode comentar aí nos vídeos que a gente dá o feedback, faz outro vídeo, quem sabe, explicando uma questão mais, um recorte mais específico que vocês quiserem. Então, espero que vocês tenham gostado, deem curtir, se inscrevam, comentem, tamo junto, vamos descobrir história.